sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Essa é a nossa segunda parte da aula sobre Primeira República ou República Velha. Nessa aula a gente vai entender como se deu a crise dessa Primeira República e como ela chegou ao fim, dando início à Era Vargas, que é assunto do nosso próximo vídeo. Lembrando que essa ideia de República Velha, ela é uma ideia que é repercutida e formulada pela Era Vargas, a era posterior. E, na verdade, na Primeira República, quem estava vivenciando essa experiência tinha ela como algo muito moderno, né? A proclamação da República, ela trouxe essa ideia de positivismo, de modernidade. Então, é importante lembrar que essa nomenclatura República Velha, ela é uma nomenclatura dada pela Era Vargas e não por quem estava vivenciando a Primeira República. Eu estou falando isso aqui nessa segunda parte, justamente na aula sobre a crise da Primeira República, porque é aqui onde a gente vai entender que ainda na Primeira República a gente tem uma ascensão da industrialização brasileira muito forte, principalmente ali na indústria de tecido, de cigarro, desses materiais mais específicos. Isso é interessante porque vai fazer parte fundamentalmente do que leva a população a desgostar do modelo organizativo político e que faz com que o Getúlio Vargas ali posteriormente seja eleito em 1930. A gente vai começar então falando sobre os arranjos políticos e como eles vão impactar socialmente a vida da população de uma maneira geral. A gente vai começar então falando de duas palavrinhas que são muito comuns quando a gente está estudando, seja para o Enem, seja para o INPA, para concurso, isso sempre cai em todo lugar, que é as oligarquias e o coronelismo. Isso é uma cultura de troca política que ela não é exclusiva desse primeiro momento, né, de república. Ela anteriormente já se articulava, mas que ganha força e um foco maior aqui nesse período. É na Primeira República onde os coronéis eles vão ter um papel fundamental para como as coisas elas vão ser desenroladas na política brasileira a cada 4 anos, né? Porque, como a gente viu no último vídeo, a Constituição de 1889 ela que vai dizer as diretrizes dessas eleições, e aí então é constituída esse período de legislação de um presidente de 4 anos. E aí, a cada 4 anos, esses coronéis eles têm um papel fundamental, né? Mas não só a cada 4 anos, entre esses 4 anos, né, é aí que vão se desenrolar essas ideias. Como é que o coronelismo funciona? Você tem um coronel, que é geralmente uma pessoa que tem uma influência social e econômica forte dentro de uma pequena região. Isso aqui para o Ceará é muito comum, até hoje a gente vê que no interior, sabe quando você viaja para o interior da sua família, sempre tem, né, ali uma pessoa que é muito conhecida, que as pessoas respeitam, que as pessoas têm como mais inteligente, que ouvem a opinião dela. Geralmente o sobrenome dessa família é muito exaltado, né, dessa pessoa é muito exaltado. Essas figuras, elas nesse momento se configuram como coronéis, não necessariamente são coronéis de fato, mas são essas pessoas influentes, são fazendeiros, pessoas que têm muitos trabalhadores, muitas pessoas trabalham para eles e eles conseguem esse respeito. É um misto de respeito e de imposição, né? Porque essas pessoas elas também vão trabalhar com a força bruta, né? O convencimento bruto, através de ameaça e esse tipo de coisa. O coronelismo, então, vai ser esse poder mais localizado em comunidades mais específicas, com um grupo de pessoas menor. As oligarquias, elas também fazem parte desse arranjo, mas elas se diferenciam porque as oligarquias elas vão ter uma importância maior em um contexto mais ampliado. Como assim? Elas são famílias que têm um poder aquisitivo econômico muito grande e geralmente esse poder aquisitivo muito grande ele se impõe ali numa extensão de estado maior, né? Tipo, o estado do Ceará
Por muitos anos, por exemplo, teve a oligarquia dos Ascioli, que é uma coisa que a gente vai ver mais detalhadamente nas aulas de história do Ceará. Os Ascioli eram uma família que tinha cargos públicos. O Nogueira Ascioli, que é o patriarca, né, dessa família, ele vai ser presidente de Estado por mais de 10 anos. Presidente de Estado é o cargo que atualmente seria o governador de Estado. Enquanto isso, os filhos, os primos, as noras, os genros, os sobrinhos e todo o resto da família ocupa cargos públicos em outros lugares, né? Sendo professores da faculdade de Direito, que na época eram algo muito importante, sendo diretores do Liceu do Ceará, que também na época era algo muito importante, enfim, né? Ocupando esses diversos cargos públicos e assim eles conseguiam dominar tudo, além de, claro, ter os seus investimentos econômicos privados de todo o Estado, o que garantia que eles tivessem o respeito da classe econômica, da burguesia. Então, o coronelismo e a oligarquia, eles funcionavam como uma ponte para chegar até essa política mais ampliada dos presidentes. Aqui, ó, como a gente pode ver, a gente tem o coronelismo, e aí o coronelismo, ele é inclusive muito interessante pelo ponto do voto de cabresto. São os coronéis, né, que vão dar o pontapé inicial aí no que seria esse voto, né? Que a gente chama de currais eleitorais. Os currais eleitorais, eles são esses pequenos núcleos onde os coronéis têm um poder social muito forte e eles conseguem fazer com que aquelas pessoas que têm o voto, que votam ali naquela região, elas deem o voto para aquele que interessa mais a ele. Os coronéis, eles entram aí em contato, então, com os oligarcas, que como a gente viu, eles têm uma ampliação maior, dizem respeito à questão econômica do Estado de maneira geral, e os oligarcas com os presidentes, que enfim, né, vão ser aí quem vai exercer o poder executivo, que também foi uma coisa que a gente falou ali lá no nosso primeiro vídeo. Nesse primeiro momento, essa configuração de coronelismo, oligarquia e a presidência, ela vai ser principalmente o que vai reger o país. E isso, claro, dentro de uma lógica econômica, onde o café ele é muito importante. E a gente está falando, inclusive, de um domínio ruralista dos cafeicultores e da monocultura. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente produzia principalmente, né, produtos primários para exportação aqui, o café principalmente para os Estados Unidos. E aí é onde a gente conhece o que os livros trazem como a República do Café com Leite. A República do Café com Leite, que o café representa São Paulo e o leite representa Minas Gerais. Essa República do Café com Leite, né, ela vai ser o que vai revezar aí a cada 4 anos, levando em consideração que isso só é possível por causa dessa configuração coronéis, oligarquias e presidente. Então, vai revezar a cada 4 anos aí as movimentações das pessoas mais imponentes na política entre quem é de São Paulo e quem é de Minas Gerais, e isso vai ter aí essa configuração muito forte durante esse período. Eu acho que algo lógico a se pensar é que se você fala que a política desse período ela é principalmente voltada e pautada por um núcleo social abastado, ou seja, de pessoas que têm muito dinheiro, são os donos das produções de café que exportam para os Estados Unidos e que têm aí o maior lucro do país, né? Se a gente pensa que essas pessoas são as que pautam a política do país, é quase lógico imaginar que as pessoas comuns, os trabalhadores assalariados, que aí nesse período vão ganhar foco porque com a industrialização, né, o operariado surge, as pessoas começam a trabalhar nas fábricas, cumprindo a jornada de trabalho de 8 horas e, aliás, né, ainda não de 8 horas, porque isso vai ser só no Vargas, mas cumprindo uma jornada de trabalho com um tempo determinado, tendo um patrão, tendo um salário fixo de acordo com as horas trabalhadas, né, e nesse modelo que a gente conhece assim como trabalho, essas pessoas elas eram muito desfavorecidas, né.
Outra coisa é que, tipo, a agricultura familiar, aquelas pessoas que não estavam dentro desse ciclo de grande produção, as pessoas que produziam para vender para o vizinho, ou vender na feira, ou para o próprio consumo, elas também eram prejudicadas em relação a políticas sociais. Essas pessoas, elas não tinham uma assistência social que fosse razoável. E é isso, então, que vai gerar um momento onde muitas revoltas sociais vão aparecer. Essa Primeira República, ela é caracterizada do começo ao fim por muitos movimentos de descontentamento com o regime, né? Muito embora a gente saiba que a República, na proclamação da República, ela seja importante porque traz algumas mudanças que foram necessárias, como o Estado laico, por exemplo, a divisão entre o Estado e a Igreja, ela também deixa muito a desejar através dos seus governantes e de vícios políticos, como esses do coronelismo e da oligarquia, que acabam por prejudicar a população. Então, essas revoltas sociais, eu vou citar algumas das várias que tiveram, mas essas talvez sejam as mais cobradas e não diria mais importantes, mas as mais cobradas nas provas, né? Que primeiro, Canudos. E aí, como a gente nesse vídeo não vai ter tempo de falar mais detalhadamente sobre elas, eu diria para você assistir um filme de Canudos, sobre Canudos, é muito fácil de achar na internet. Eu acho que não tem no YouTube, mas é muito fácil de achar o torrent e baixar o filme. Veja o filme, você vai entender tudo direitinho. Que é ali o Antônio Conselheiro, uma comunidade que acontece paralela ao Estado, então eles conseguem ter as suas próprias produções alimentícias, a economia, a sua própria economia e tudo baseado numa ideia de religiosidade e tudo mais. Você tem a Guerra do Contestado, que vai ser ali dentro da Primeira República também. O cangaço, que é algo que é muito conhecido. Acho que todo mundo aqui do Ceará tem mais ou menos ideia de como funciona o cangaço, né? E tem mais ou menos ideia de como que também é um movimento que acontece paralelo ao Estado, é uma justiça paralela, né? Já que uma ideia de que já que a justiça ela não funciona para os mais pobres, então a gente faz justiça com as próprias mãos. Então o cangaço também está dentro dessa noção. A revolta da vacina, que é interessante para a gente compreender como, mesmo quando algo traria possivelmente melhoras, como uma vacinação, quando ela é imposta de maneira muito dura, as pessoas elas não aceitam, elas não entendem e acabam por se revoltar, né? E muito porque também nesse período essa ideia de ter que modernizar tudo, deixar tudo bonito, uma cidade, né, higienizada, e isso acabava também por ser muito negligente com as pessoas mais pobres e que não tinham condições de ter uma casa com todos os parâmetros exigidos pelo governo, né? A revolta da Chibata e o movimento operário, que aí está inserido dentro dessa noção de industrialização. Tudo isso vão ser forças sociais que vão se somando dentro do campo, dentro da cidade, em diferentes regiões do país, e que vão fortalecer a decadência da República, da Primeira República. E aí que vão fazer com que o Getúlio Vargas tenha mais possibilidade, então, de ser eleito. No nosso próximo vídeo a gente vai entender melhor como isso aconteceu e adentrar o assunto do Getúlio Vargas, que também é essencial para a compreensão, né, aí, de história do Brasil. Agora, para a gente fixar um pouquinho o assunto de hoje e finalizar o conteúdo de Primeira República, eu vou responder algumas questões do ímpar com vocês, para, como eu sempre falo, a gente conseguir entender como que isso vai se aplicar na nossa realidade das provas. Ponto 2. A questão de número 7, que é advogado, professor e jornalista que fundou o jornal Unitário, e foi um dos mais ferrenhos críticos da oligarquia de Nogueira Scioli. Como a gente já acabou de ver, né, as oligarquias, o coronelismo e toda essa maneira de fazer política, ela causava descontentamentos, né? Isso, inclusive, né, aparecia nos jornais também. E aí você tem a opção A, Demócrito Rocha,
Opção B, João Brígido. C, João Cordeiro. E D, Justiniano de Serpa. A resposta certa dessa questão é B, João Brígido. E se você assistiu o nosso primeiro vídeo de história, dando dicas de como responder uma boa prova, você vai ver que é importante que você pesquise sobre esses nomes, quem são essas pessoas, pesquise os jornais e também dê uma olhada nas palavras-chave. A nossa outra questão é ainda da prova de 2018.2 e a questão de número 22, que é líder da revolta da Chibata. Como a gente viu, né, ela faz parte aqui dessas revoltas que levaram à decadência da Primeira República, que pretendia acabar com os maus tratos e a violência dos castigos físicos a que os marinheiros eram submetidos. A, João Cândido. B, José Maria. C, Antônio Mendes Maciel. E D, Floro Bartolomeu. A resposta certa é a letra A, João Cândido. E novamente, para responder essa questão, você precisa pegar os conteúdos que a gente te passa aqui nas videoaulas, né, e aprofundar eles. Uma boa dica é que a gente tem, né, as nossas apostilas em PDF e também impressas, e aí se você quiser adquirir, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais. Por hoje é isso, tchau e até a próxima.